Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 8. A visão do carneiro e do bode. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi nesta visão que eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os meus olhos e vi que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. E estando eu considerando, quando um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão, aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu atrás dele no ímpeto da sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. Ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Então o bode o lançou por terra e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu, sobremaneira. Mas estando a sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar subiram outros 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até contra o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou-se por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo. O lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército foi entregue a ele com o sacrifício contínuo, por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo aquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. Eu ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, onde vindo ele, me amedrontei e caí sobre meu rosto. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, feroz e semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse.